O meu episódio mais esperado do ano. Seja sincero, é o nicho mais diferentão, assim, que vocês Eu fizeram. acho. Eu não vendo pra ganhar dinheiro. A gente não começou nesse nicho sendo especialista. A gente aprendeu pra ensinar. Porque quando a gente começou o canal falando, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu estou aprendendo aqui junto com vocês pra ensinar. Se você me perguntasse, como especialista no mercado, especialista fajuto no mercado, eu ia falar assim, você tá louco, faz uma outra coisa. Tipo assim, eu falaria. Porque a minha sensação seria que não tem um público grande o suficiente sobre isso. Eu tô redondamente errado. Foi a minha sensação no começo. Quando a gente começa a falar assim, a gente pode dizer que o nosso nicho é todo mundo. Eu sou o Gabriel Venoschi. Eu sou a Júlia Forjas. E o Hotmart Cast começa agora. Olá, esse é mais um Hotmart Cast. Eu sou a Dani Bianchim. Eu sou Alexandre Abramo. Os nossos convidados de hoje são meliponicultores. Falei certo? Acertou. Espero que sim. Só deu uma tropicada, mas você acertou. Mas deu certo. E eles são criadores também do Abelhando Mundo Afora. O que isso significa? Que eles criam abelhas, produzem mel, ensinam milhares de pessoas a fazerem o mesmo. O meu episódio mais esperado do ano que eu queria fazer esse A episódio. chance de provar o mel, né? Sério, cara, É não, claro. cara. Sim, Eu queria tão muito, muito fazer esse episódio. Obrigado. Obrigado de coração por vocês estarem aí. Seja sincero, é o nicho mais diferentão, assim, que vocês Eu fizeram. acho. Eu não sei se é o mais diferente, porque tem umas coisas muito aleatórias. Tem uma galera muito... Cara, tem, assim... Por exemplo, tem uma produtora que eu adoro, que é a Brenda Vaz, que era o Calopsita Master. Eu adorava o Calopsita Master. Como criar calopsita. Só que Como Sério, criar eu calopsita. ia chutar que era de como criar calopsita, mas... mas quando o Pitoco, que era a calopsita dela, que... E veio não, podcast. quando ele morreu, Ah, ela parou de vender o Calopsita Master. Caramba. Cara, que triste. Caramba. Pituco o nome É dele. isso mesmo, Faz Pituco. sentido. Aí ela parou de vender o Calopsita Master, porque assim... Só que, velho, ela é uma criadora de conteúdo, que é isso. Tipo assim, ela cria umas pombas dentro de casa. E aí, tipo assim, pelo cocô da pomba, ela fala que... Por que a gente tá falando de pomba? Eu acho que o recado por trás, pra gente começar essa conversa aqui, aquela clássica pergunta de o mercado tá saturado, não tem nicho mais. O nicho bom é finanças. Aí vem aqui gente que produz abelha e mel e fala assim, cara... E não é pra ganhar dinheiro. E não é pra ganhar Eu não dinheiro. vendo pra ganhar dinheiro. Mas ó. ganha Ganha como uma quem quiser. consequência. parte do processo. Não, eu não ensino os meus alunos a ganhar dinheiro em cima das abelhas sem ferrão, Perfeito. entendeu? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você vender alguma coisa que faz a pessoa ganhar dinheiro é mais fácil. Você vender alguma coisa que faz a pessoa, sei lá, ganhar saúde é mais fácil. Agora a gente tá vendendo uma coisa muito abstrata. No Hobby. No sentido da gente vender pros alunos, né? Como é que a gente apoia a venda? Não, vocês vão ganhar dinheiro. Uma Não atividade funciona. lucrativa. A gente tentou, Pra gente assim. não funciona. É um não hobby. isso, né? Não, quando a gente começou, porque assim, a gente tem essa coisa do mercado, né? Quando a gente começou, a gente tentou vender essa ideia do ganhar dinheiro, do empreender. Mas a gente viu que não era isso que eles queriam. Nosso avatar não estava interessado nisso. Ele estava interessado em preservar o meio ambiente. Ele estava interessado em hobby, estava interessado em propósito de vida, sabe? Tipo assim, legado. O que eu Legal. estou deixando de legado? Que legal. Abelha sem ferrão. E pra vocês, de onde que veio esse interesse em abelha sem ferrão? Eu acho que veio da minha parte, né? Existe aí uma coisinha de fundo que vem da história do Gabriel e tudo mais. Eu sou filha de biólogo e tudo. Já tinha ouvido falar, mas muito pouco. Eu comecei... é muito louca essa história, né? Pode contar, queremos ouvir. Então vamos lá, eu sou bicho grilo desde pequeno. Sempre gostei de bicho, sempre gostei de mata. E eu comecei a procurar, quando era criança ainda, isso faz bastante tempo. Comecei a procurar alguma coisa pra poder preservar, assim. Eu tinha uns 5, 6 anos, ficava vendo Globo Rural, Globo Repórter, uns negócios muito aleatórios, assim, sabe? Criança não fica assistindo. Não é muito comum você pegar os meus Pequenas filhos. empresas, grandes negócios. Isso! sabe? Não, eu não pego os meus filhos assistindo essas coisas, não é muito comum. As crianças hoje gostam. Eles falam assim, vamos assistir Hoje, Bobo Rural? por minha influência. Bobo Rural, eles chamam. Por minha influência, E aí, eu assistindo, eu ficava vendo, né, os bichos. Eu falava, cara, isso é a minha paixão. Vou ter que fazer isso alguma vez. Algum dia eu vou ter que fazer isso. E eu ficava procurando, porque eu senti que o meu sentido de vida era preservar alguma coisa. Ficava procurando um bicho pra preservar. Aleatório. O que viesse tava bom, entendeu? Que caísse pra mim... Que caísse pra mim. É missão de vida. Eu salvei o Gabriel no ensino médio de ir pra África salvar rinoceronte. Assim. Não, eu queria preservar a arara azul. Aí eu fugi da ideia da arara azul, que eu achei que elas eram muito perigosas. O bico é muito grande. Eu falei, não. Mas o rinoceronte não é, né? Não, tranquilo. Aí eu eu fui fui pro Instituto Onça Pintada. Isso. Também, muito seguro. Aí eu decidi que a onça era um pouco mais perigosa do que a arara. Aí eu fui pro boto cor-de-rosa.
cor-de-rosa. Falei, não, boto cor-de-rosa é Outro tranquilo. é tranquilo. Tranquilo, peixe Peixe boi, boi. boto Existem cor-de-rosa. lendas, né? É, tem. Enfim. Não, mas no sentido da mordida, é mais tranquilo. Depende da Não, não É vamos que ele não era uma Não índia precisa entrar, virgem, não tinha risco pro Gabriel. E aí eu decidi que de todas essas ideias, nenhuma delas dava pra seguir em frente. Principalmente tendo 6 anos de idade, né? Então, realmente abandonei. Aí seguiu-se a vida, com uns 12 anos assistindo Globo Rural ainda, que não abandonei esse Nossa, hábito. continuou. Hoje. Continuei com esse hábito. Assistindo Globo Rural, vi uma matéria sobre abelha sem ferrão. Tava ensinando a produzir escapete pra captura de colônia de abelha sem ferrão. O que é escapete? Escapete é uma garrafa PET preparada. Escapete. Escapete, cheguei lá. Boa, vamos É, lá. foi No numa esquema época pra em que as capturar. pessoas assistiram o Globo Rural e aprenderam a fazer iscas, mas não existia muito conhecimento sobre. Já ainda não existe. E aí as pessoas instalavam as iscas e era ativado o esquadrão antibomba, achando que era bomba. Porque é uma garrafa Gente, PET vocês não têm embalada num noção. plástico preto. Aí Uma tem garrafa até uma PET. matéria na internet da mulher falando que foi chamado esquadrão antibomba porque instalaram na parede Do lado de uma do igreja. lado de uma igreja. E aí tá o robô do esquadrão antibomba segurando a escapete. Religioso, não. É só... E aí ninguém se manifestou. O cara que instalou ficou caladinho. Cara, não. assim, eu não vou falar. Não é meu não, pelo amor de Deus. Isso aí. Nossa, gente, quem será? E aí, Complicado. não é? É verdade. E eu entrei nesse mundo dos doidos aí, das abelhas sem ferrão, das iscas PET, das bombas. E a partir disso comecei a criar em casa, comecei a me interessar, comecei a criar em casa. Inicialmente foi por interesse. E aí, pesquisando, conhecendo, teve uma trajetória longa de conhecimento. A gente sempre foi muito autodidata, então a gente sempre pesquisou em pesquisas científicas, tudo. E encontrei a vertente que eu estava procurando, preservação. Porque as abelhas nativas no Brasil, a gente tem 350 espécies. E cada uma delas, Todo são ano acham muitas mais, espécies. Na Amazônia tem mais de 100. Meu Deus. Cada uma delas representa uma importância para um ecossistema, para um bioma local, né? Para um ecossistema local. Para um tipo de vegetação local. Então, ela mantém esse local, ela mantém a polinização dessas plantas que dependem dessas espécies dessa região de ocorrência e mantém a alimentação dos animais que dependem dessas plantas. Então, é um conjunto, esse ecossistema é uma cadeia, funciona tudo interligado. As abelhas são a base. Preservar as abelhas também é preservar N outros fatores ambientais. E aí eu- né? Das plantas, dos Aham. animais que se alimentam. Então, é um bônus a mais, né? E aí eu falei, caramba, eu vou unir todos os animais que eu já procurei na vida de preservação. Então, a onça pintada tem até uma história interessante. A onça pintada na Mata Atlântica, ela depende do cateto, que é um porco selvagem nativo da Mata Atlântica para sua alimentação. Um dos principais alimentos da onça pintada. O cateto se alimenta do Coquinho de rivá. baba de boi, coquinho gerivá, que é uma palmeira que tem um coquinho amarelinho, que fica um cheiro meio Sei, estranho. sei, sei. Então, e ele se alimenta principalmente dessa palmeira. E quem poliniza essa palmeira é uma espécie de mirim. Quase que única polinizadora. Então, se a mirim não poliniza o gerivá, que não alimenta o cateto, que não alimenta a onça pintada na Mata Atlântica estava ameaçada. Eu falei, caramba, as abelhas nativas são a resposta de tudo. Cara, que Encontrei a legal. minha vertente aí de vida. É o 42, né? Que é a resposta para todas as 42. perguntas. Na verdade, é a abelha. A A resposta. resposta é a vida, do universo e tudo mais. Que loucura. É uma abelha. loucura. E você mencionou ali, no ensino médio e tal, você entrou nessa desde que vocês se conheceram, você também já entrou É que nas assim, abelhas. o nosso relacionamento como casal, como família, tá muito ligado com o projeto. Nós somos muito novos. Muito novos. E a gente se conheceu no ensino médio, assim, eu era do 2º ano, ele é um ano mais novo que eu. E no nosso 3º ano, a gente começou a ter um relacionamento. E ele entrou com a gente no mundo dos lançamentos. Que a gente entrou, assim, meus pais estavam começando o lançamento, o primeiro lançamento deles. Eu falei, Vem tem ajudar. Tem esse garoto aqui, bora lá. E aí a gente começou a fazer e tudo mais. E aí nessa época a gente começou a estudar mais sobre as abelhas e tudo mais. E ver que ali havia um mar azul, assim, ninguém tava falando sobre. Ninguém falava sobre na época. E a gente, inclusive Retin- sobre o micronicho, que a gente começou falando sobre o micronicho. E na época eu fiquei pensando, né, quando apresentaram pra gente Se ninguém fala sobre, a fazer o quê? ideia, Ninguém eu quer fiquei saber. pensando, caramba, não vai dar certo. Assim, Abelha sem ferro. A hipótese não é ruim, não, né? É. Assim, Mas eu falei assim, eu também não tô perdendo nada, vamos tentar, né? E aí a gente foi fazendo. No começo, o canal nem falava só sobre abelhas, né? O Gabriel fazia uns vídeos, assim, de Fazia uns conscientização vídeos de pegada ambiental, ambiental, de N coisas, mas os das abelhas dava mais certo. E o mais legal, que assim, até pra quem tá querendo começar, a gente não começou nesse nicho sendo especialista. A gente aprendeu pra ensinar. Porque Legal. quando a gente começou o canal falando, eu não sei o que eu tô fazendo, eu estou aprendendo aqui junto com vocês pra ensinar. E à medida que a gente foi se aprofundando, aí sim, a gente foi aprendendo muito pra ensinar as pessoas. Então não é que a gente chegou e falou assim, nossa, eu sou especialista nesse assunto e agora eu vou abrir um canal sobre. Eu falei, não, eu gostei desse assunto, vou estudar e vou falar sobre. E aí, nesse meio de caminho, no YouTube, né? Isso antes dos lançamentos, a gente encontrou um diferencial.
que era falar sobre as pesquisas do universo das abelhas nativas, então conteúdo científico, acadêmico. A gente traduzia esse conteúdo científico acadêmico, que é uma linguagem científica, né? Que não é muito acessível. E fazia vídeos, modelava esse conteúdo para as pessoas aplicarem de forma simples e prática nas suas casas, com as suas próprias colônias. Então esse foi o diferencial do nosso canal desde o início. Então a gente sempre pegou conteúdo científico desde o começo. Existiam algumas pessoas falando sobre a abelha sem ferrão, mas muito da sua própria vivência. Né? Então, assim, comigo isso aqui funcionou, você tenta aí. Ou dizendo que essa era a única verdade, né? Assim, tipo, o que funciona comigo é a única verdade do mundo. E não é, até porque a gente tem biomas muito diferentes, abelhas muito diferentes. E a gente se incomodava muito com isso, porque quando a gente começou, né, nossa trajetória aí como avatar, também foi errando muito. Vendo esses vídeos e errando muito. E falando, isso não funciona, não é possível, que esse é o único conhecimento que tem. Aí a gente foi para as pesquisas científicas, aí a gente achou o lugar, assim, o baú, no fim do arco-íris, assim, o pote de ouro. E a gente estudou muito. Foi um ano, assim, de o Gabriel passar as madrugadas lendo, estudando, aplicando, fazendo, pra gente dizer assim, bom, agora acho que a gente consegue ensinar as pessoas. Eu acho que nem no PhD, no trabalho de mestrado, doutorado, tanto, eu leria tanto. Nossa, coisa. Foi muita Não, coisa. os materiais que a gente faz para entregar para os alunos, meu pai, que é biólogo, ele falou assim, não, tá fácil isso aqui, você já passava em biologia com isso aqui. Já tava feito seu TCC. Gente, Desde o incrível. começo. Agora, eu olho, e aí você fala assim, quando vocês escolheram, de uma lógica assim, cara, não tem ninguém falando, né, com contexto sobre isso, com solidez sobre o tema. Se você me perguntasse, como especialista do mercado, especialista fajuto do mercado, eu ia falar assim, você tá louca, faz uma outra coisa. Tipo assim, eu falaria. Porque a minha sensação seria que não tem um público grande o suficiente sobre isso. Eu tô redondamente errado. Foi a minha sensação no começo. A gente teve essa sensação. E aí, à medida que vocês vão fazendo, vocês perceberam rápido que tinha um volume relevante de gente interessada nisso? E o mais interessante foi que esse volume vem crescido todos os anos. Porque a gente começou no universo das abelhas com as abelhas nativas como seres desconhecidos, né? Então, a gente supõe, é claro que é uma suposição, não existe nenhum tipo de levantamento de dados que comprove isso, mas com base no que a gente via, no que a gente pesquisava e perguntava, em torno de 1% da população brasileira sabia da existência dessas abelhas. Que a gente pensar que o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, então 2 milhões de habitantes sabem da existência dessas abelhas. Acho que no máximo, né? Chutando muito alto. Mas, desde que, à medida que o tempo foi passando, a gente foi começando a falar, divulgar, outras pessoas também começaram. As abelhas começaram a aparecer mais no Globo Repórter, ou no Globo Rural, aparecia muito de vez em quando. Agora, praticamente toda semana, elas estão lá em algum momento. Tem uma matéria de abelhas. Em todos os lugares, vários sites governamentais, não governamentais, aparecendo sobre abelhas nativas, elas tomaram conhecimento. E as pessoas, elas têm ganhado interesse em começar também a criar. Cada vez mais pessoas. Então ainda é um mar azul, porque ainda tem muita gente para conhecer. O brasileiro conhece a abelha tradicional, que é a que tem ferrão. Que nem é brasileira. Então, é uma abelha exótica. Assim, né? A história da chegada dessa abelha no Brasil é muito doida. Ela é exótica? É exótica. É uma abelha canadense. Canadense? Tem uma espécie canadense, tem uma espécie africana, tem uma espécie europeia, tem uma espécie asiática. Né? São 6 espécies. São umas 6 subespécies, que é uma espécie principal, a Apis mellifera, e tem a Apis mellifera cárnica, scutellata, tem várias subespécies. Mas é exótico. Exótico. Foi trazida pra cá foi trazida com os colonizadores. Em meados de 1700 e pouquinho. Safados. Pra produção de cera pra vela das igrejas. Entendi. Não era nem pra produção de mel, gente. Não era nem pra produção de mel, Cera. produção de cera de vela pras igrejas, no processo de cristianismo, né? Tudo mais. Mas deixando claro que antes disso, os indígenas já usavam a cera das nossas abelhas sem ferrão pra fazer vela, pra fazer rituais, pra fazer adornos, pra fazer tinta. E aí, desde a chegada das abelhas exóticas, não se conheceu as outras. Porque à medida que o Brasil foi crescendo e foi ganhando população, o conhecimento era das abelhas que produziam mel, que já estavam ali. É aquele que os portugueses trouxeram, né? Sim. É uma técnica de dominar uma população. O conhecimento que vale é o conhecimento que eu trouxe. O resto é resto. Então, assim, as nossas abelhas foram ficando. É muito louco. Nós foram ficando pra trás. Foram ficando pra trás, Era até um porque a outra conhecimento produz indígena muito só. mais quantidade. Só que o mel das nativas é mais valorizado. Então, à medida que o litro do mel da exótica é R$40, da nativa é 400, 500 o litro. O sabor é muito diferente. Muito diferente. Vocês vão ver. 700. Vamos provar. Caramba. Vamos ter um É conteúdo tipo mais de extra 10 provando. vezes o... É mais de 10 Esse vezes. mel que a gente trouxe custa R$700 o litro. R$700 o litro. Abramo, você vai provar um mel de R$700 o litro. Num conteúdo extra. Eu sou a depois cara vocês da vão poder ver. riqueza. Você é é a cara o da meu mel. riqueza.
Nem tenho cara pra isso. Cara, mas Eu quero ficar perguntando só de abelha. Cara, é muito legal, Eu porque tenho tantas eu outras sempre coisas. tô Essa é entrado a com o questão. tema. Quando a gente começa a falar assim, a gente pode dizer que o nosso nicho é todo mundo. Porque todo mundo tem uma curiosidade, um Uma interesse. história muito doida. É muito legal. Não, o Gabriel entra em casa Carteiro. com Uber, carteiro. Não, mostra Uber, as abelhas. eu pego Uber no centro da minha cidade, e aí o Uber vai me levando até em Todo casa. mundo- A gente mora na região norte da cidade, próxima ao Ubatuba, outras cidades próximas ali, né? E a gente mora no litoral de São Paulo. Aham. E aí no caminho do centro da Aliás, cidade, ele é bonito pra burro. É, a né? gente Vocês mora do escolheram ladinho de Ubatuba. Lugar bonito pra morar ali. Do ladinho de Ubatuba. Aquela região é linda. a gente andando assim, o Uber indo até, tem que atravessar uma serra pra chegar no nosso bairro lá. E chegando perto do bairro, eu já vou conversando desde o início, né? Porque ele pergunta, o que você faz? Falar, crio abelha nativa. E quando você fala abelha nativa ou abelha sem ferrão, é pior abelha sem ferrão. Ferrão, E ele pergunta, como é que você tira o ferrão das suas abelhas? Aí vai, Como é que o papo funciona? começa. É que E aí nem- começa. é que E aí quando a vai. gente veio aqui, o papo vai E falando aí, sobre não foi abelhas uma, nem e duas, nem coisa. 5 vezes que o Uber desceu do carro, estacionou Deixa na eu frente ver de esse casa, negócio. desceu, fui lá, mostrei as colônias, ele viu, falei, como é que faz pra conseguir uma dessas? Que legal. Saiu de lá de casa já com a isca pet, já, sabe? Carteiro, para lá, tem um carteiro que é conhecido, ele já tá Eu falei assim, criando, nossa, duas eu colônias já já vi tá isso aí. aqui em algum lugar da cidade. Que não sei legal. o quê. Eu falei, E hoje vocês têm 2 filhos? Dois filhos. 2 filhos. Eles já se interessam? Como que a relação com maternidade e paternidade também influenciou a construção de Ah, vocês? foi uma loucura. É uma loucura a parte dessa vez. Porque a gente começou cedo. Assim, a gente começou... Assim, eu tenho uma foto minha, eu tô deitada assim na cama com o computador e as crianças dormindo, assim. É assim A que gente- você faz vocês uma terem- landing page. Pra vocês terem uma ideia, a gente fez o primeiro chá de bebê da Artemis, que é a nossa primeira filha, na escola, no terceiro ano, no meu terceiro terceiro ano, eu ano tava no dele. terceiro ano. Ele tava na minha sala, inclusive, ele ajudou a organizar o chá de bebê. Cara, foi uma loucura. Um monte de gente da sala lá organizou um chá de bebê. Nosso primeiro Que chá de bebê massa. foi na escola. Eu tinha 17 e ela Então, 18 assim, anos. a gente tinha... Ter filhos, pra gente, foi tipo um tiro de 100 metros na corrida da vida. Tem Foi. que fazer funcionar, entendeu? Foi. E eu Bora acho lá. que foi no Bora. momento certo, porque a gente tava começando a ideia do projeto, aí a Artemis chegou, o Apollo chegou logo em seguida. Os irmãos gregos. Os irmãos gregos. Inclusive, esse aqui é um dracma lá da Grécia, de Aham, Apolo. que legal. Eu uso. É muito legal os nomes, isso aí. Então, assim, e foi uma possibilidade de... Que outra coisa eu poderia fazer na vida que me traria esse retorno, que me daria tempo pra estar com eles em casa, pra estar presente, né? Apesar de a gente trabalhar muito, não vou negar, trabalha muito. Mas eu tô ali. Mãe, caí, eu posso parar, ir lá, parar e fazer comida, tá ali com eles. Então, não tem preço. Filho amadurece a gente demais, né? Muito. Então, assim, você se torna uma pessoa melhor em todos os sentidos, Todos os né? Um sentidos. empreendedor melhor, uma pessoa melhor, é tudo melhor, né? Todos assim. Mas então, boa, 2 filhos, criando Muitas abelhas. Como é que é a relação qual que é a idade das crianças? 6 e 4. 6 e 4. Eu tenho um filho de 9. Uhum. Certo? Meu filho é autista, mas ele tem muito medo de abelha. Porque ele já foi picado. Ele já uma foi vez, picado. Então a relação Tenho medo dele com a também porque eu abelha- fui picada muitas vezes por marimbondo. Então, Não tenho- aí é uma... Como é que é com as crianças de vocês? É uma questão de referência. Vocês têm medo, seu filho, você tem medo por conta da referência da ferroada, Sim, da abelha sim. que ferroa. Mas os nossos cresceram com a referência da abelha que Da não abelha ferroa. que não ferrou. Então eles não têm medo. É até um problema, porque eles encontram da outra. Agora eles outra. sabem diferenciar. Ah, Agora eles já já sabem tiveram diferenciar. Eu episódios, expliquei assim. pra eles várias vezes, essa daqui não pode, essa aqui tem ferrão, tem uma listrinha assim, você não pode mexer. Essa Agora outra eles- pode, essa aqui é Agora sem eles sabem a ferrão. diferença, mas eles adoram, eles vão lá. A gente faz alimentação coletiva, que é assim, é tipo uma bacia É gigante. um tacho. Um tacho cheio com de as pedra. pedrinhas e a gente faz, tipo, um xarope pra dar um estímulo nelas no inverno e tudo mais. E, meu, assim... São milhares de abelhas voando no mesmo espaço. Fazem um redemoinho de abelhas, assim. E eles vão lá no E meio. eles vão no meio, Enfia ficam a mão. avançando, põe a mão, um monte de abelha sobe. Então, assim, eles curtem pra caramba. A gente, na verdade, tem que tomar cuidado. Porque às vezes você vai no meliponário e tem umas caixas abertas, assim, que o Apolo é o subiu, Apolo. mexeu, não fechou. Eu O falo, Apollo, ele é mais interessado do que a Artemis. Ele é o menor, ele é mais interessado do que a Artemis. E aí ele pegou o costume de ver sozinho as caixas. Eu tô ensinando ele a me chamar quando vai ver. Porque ele abre a caixa, E deixa ver. abre o ninho, vê a abelha, vê a rainha, mexe no potinho de mel. Você vê até uns potinhos de mel que tá com um furinho que ele enfia o dedo e toma. E deixa a colônia toda aberta. E vai embora. E elas vão embora? Elas fogem? Não, elas não Elas ficam, fogem, mas só é que- ruim pra elas ficar abertas. Pode dar briga, porque a colônia começa a se estressar por ficar aberta. E aí, como é um heliponário coletivo, tem outras próximas, elas podem sim. acabar se estranhando. Se estranhando. Normalmente não acontece, que elas vivem bem em comunidade, mas
acaba gerando alguns probleminhas. Tá, senão eu vou pra sempre na abelha. Vamos, cara, é muito legal. Agora, esse meu sentimento deve ser o sentimento da pessoa nova que encontra um vídeo de vocês no Mas YouTube, olha, que é tipo assim... No meio do negócio dos lançamentos, a gente começou... Sim, a gente teve que fazer várias mudanças de rota, né? A gente não acerta de primeira. Então, assim, a primeira vez que a gente lançou o curso, a gente lançou para pessoas que já criavam. E esse, sim, é um nicho pequeno. Porque as pessoas que já criam abelha sem ferrão são muito poucas. E aí, a gente começou a cair nesse, assim... O nicho não anda, sabe? E aí, a gente entendeu. Eu não posso e não devo, até porque é muito mais difícil falar com quem já cria, né? Até porque a gente tem uma barreira de idade, uma barreira de N coisas. Tipo, eu crio abelha sem ferrão há 20 anos. Quem é você? Com ainda mais novo, 18 anos, Comecei pra me dizer como é que cria ou não a abelha sem ferrão. Não tinha, tudo bem que eu não tenho muito ainda, mas eu não tinha menos nada, nenhuma barba. Não enxergava tanta autoridade. Né? Exatamente, então a questão da autoridade foi muito difícil. A gente demorou anos pra falar quantos anos o Gabriel tinha. Porque pra eles é uma barreira muito grande. Apesar de hoje a gente entender que isso não faz diferença. Né? Então, a gente percebeu que falar com quem já cria não era o que ia fazer diferença. Até porque não faz muito parte do nosso propósito como projeto. Eu quero 1 milhão de meliponicultores transformando o mundo com as abelhas sem ferrão. Então, eu preciso criar mais. Então, a gente tem que falar com vocês, que não sabem das abelhas. É com vocês que eu tenho que falar. E aí tem esse encantamento, essa coisa, essa curiosidade. Aí e aí que a gente entra num lugar legal, entendeu? É aí que é divertido de falar. Legal demais. Cara, muito legal. Só fazer uma pausa e convidar as pessoas. Se as pessoas que estão assistindo a gente já são pessoas que estão acostumadas a assistir a gente, elas já sabem o que eu vou falar. O que eu vou falar é o seguinte: todos os episódios a gente escolhe um comentário mais interessante, mais legal, ou a experiência, alguma coisa que a pessoa tenha aprendido mais legal, e a gente manda um kit do Hotmart Cast para essa pessoa. Então eu vou fazer um compromisso aqui hoje. Eu vou comprar o mel de vocês não vão dar, não. Eu vou comprar. Esse eu vou pagar. 700? 700 eu vou comprar 1 litro. Tá? Mas eu vou comprar e vou mandar junto nesse kit. Opa, pô, que legal. Nesse kit o mel de vocês, pra pessoa poder ser... Pô, não, tem que ter o mel. maravilhoso. Tem que ter o mel. Não, Pô, e a gente vai provar aqui, vai fazer vontade. Vai fazer Exato. vontade. Eu acho que vai ser um kit disputado. Isso é uma coisa legal também de falar pra quem tá falando. Então é o seguinte, comenta aí coisa mais interessante que você viu, alguma coisa legal. A gente vai escolher o comentário mais interessante pra gente poder mandar um kit. Mas mais do que isso, saiba que nós temos conteúdos extras. Conteúdos extras que nós vamos fazer depois que a gente terminar isso aqui. Nós vamos fazer um conteúdo extra com os dois e com a gente pra você poder assistir. Diz a lenda que nós vamos provar mel, hein? Diz a lenda. Então, fique de olho que tem... Foi uma aventura, mas nós trouxemos. Depois a gente comenta do processo e tal. Ô, gente, e aí assim, vocês fazem um projeto que ao mesmo tempo é business, é negócio, mas que tem uma pegada ambiental muito poderosa que tá na essência. Tá na essência. Como que vocês enxergam essas duas coisas? Como que elas se mesclam? E até porque tem muita gente que tá do outro lado que gostaria muito de juntar uma coisa que tivesse, que elas acreditassem forte, muito né? com o trabalho delas, né? E como é que essas coisas se misturam? O projeto tem um slogan que até a gente deu uma atualizada desde o último lançamento. O slogan era ensinar para preservar, né? Mas a gente atualizou do último lançamento, o slogan agora é ensinar para regenerar. A gente fez o lançamento passado, um lançamento interno, né? Modelo padrão. O evento se chamava Missão Abelhando o Resgate. E a gente deu esse nome, a gente nomeou o evento dessa forma por conta do resgate da humanidade. Essas mudanças climáticas que a gente vem passando, inclusive teve um monte de coisas que aconteceram desde o começo do ano, desde o ano passado até agora, que a gente vê que está latente, né? Muita coisa acontecendo, a gente está sentindo. Então, os cientistas todos dizendo... Eu vi hoje uma publicação dizendo que todos os filmes de apocalipse começam com cientistas sendo ignorados. E assim, mais de 10 anos os cientistas estão falando que hoje a gente vive a 6ª onda de extinção em massa. Que é, assim, N vezes maior do que a que extinguiu os dinossauros. E o mais interessante é que essa 6ª onda de extinção em massa ela só foi detectada por conta do aumento repentino da extinção de espécies de insetos. Porque os insetos são considerados base de cadeia. Eles são dois sentidos. São dois sentidos. Eles são base de cadeia alimentar, servem como alimento direto, e são base, no caso das abelhas, base de cadeia no sentido de gerar o alimento que os outros vão precisar, no caso da polinização. Exatamente. Então a gente tem um grande grupo de insetos que
são essenciais para a manutenção de toda a cadeia alimentar. Então, tudo que a gente conhece como cadeia de flora e fauna depende dessa base grande de insetos para sua alimentação. E o número de extinção de insetos subiu de uma taxa normal, que era considerada de 100, 150 espécies anual, para mais de 12 mil espécies, 12 né? mil espécies por ano. Por ano, Assim, sendo e não é extintas. tipo 12 mil abelhas, não. São 12 mil espécies Espécies. inteiras sendo Espécies extintas. inteiras sendo extintas anualmente. Então, assim, é muito. E aí isso acendeu a luzinha vermelha do alarme dessa questão da extinção em massa, porque começa dessa forma, por conta dessa grande importância da base de Que a insetos. gente... Não é que, tipo assim, vai cair um meteoro e todo mundo vai morrer de uma vez. Não, a gente vai reduzindo a qualidade de vida global, né? Então, De assim, todos os seres vivos. a capacidade de abrigar vida do planeta vai sendo reduzida por causa da falta desses animais que mantêm o ciclo. E aí a gente começa a ver muitos desastres ambientais, muita perda de biodiversidade, muitas mudanças climáticas, e isso reduz a qualidade da nossa existência, né? sim. Então, a gente justamente trouxe essa pauta para as pessoas, falando, não é mais tempo da gente preservar o que tem, é tempo da gente regenerar o que a gente perdeu. Porque senão, a gente não tem motivo nenhum para acreditar que a humanidade é uma das espécies que vai sobreviver. O Sérgio Sacani, que é um Putz. cara, é um dos meus caras favoritos. Eu, hoje meu de também. Conteúdo. O Sérgio, ele fala que tá tudo bem com o planeta, cara. Preocupa com o planeta, Ele não. vai sobreviver. O planeta... O planeta, a gente vai morrer, ele vai estar tranquilo, safe aqui, ó. Ele fala assim, não se preocupa com o planeta, não. O planeta vai estar aí, vai se ajustar, ele vai se chacoalha, se arruma, mas estava aí antes, vai explode, continuar. volta, e vai ficar bem. O problema é você mesmo. De você eu não Né? consigo A garantir. gente não precisa salvar o planeta. Aham. Salvar a humanidade. Fique tranquilo com o planeta. Tipo, seja egoísta. Pense em salvar você. Exatamente. Porque o planeta, cara... Porque a gente Exatamente. é muito ignorante. A gente não tem noção das relações entre insetos. A gente não tem noção. A gente não é capaz de mensurar. E quando a gente acaba com uma espécie, a gente interfere todo numa cadeia. Que tem aquele... É igual a cadeia da onça. Não, das Que é girafas na África. A gente tem os baobás e as girafas. As girafas comem os baobás. E aí os cientistas falaram, bom, nós estamos com perda de baobás, vamos separar as girafas do baobá. E aí a gente vai ter mais baobá, certo? Não, os baobás começaram a morrer. Por quê? Quando a girafa come o baobá solta resina. Essa resina alimenta uma espécie de formiga que protege o baobá. Quando você tira a girafa, você tira a resina e essa espécie de formiga morre, dando lugar a uma outra espécie que preda o baobá. Então, assim, a gente não tem noção É tudo dessa... um ciclo, né? No fim das contas. Exatamente, aí Quando você a gente vai- corta um pedaço... Aí você vai Prejudica e o acaba restante com uma do ciclo espécie todo. inteira de insetos. E que é um negócio assim que ninguém liga muito, né? Se acabar com as araras azuis, nossa, todo mundo se dói, né? Acabei com as onças pintadas, tem muito apelo midiático. E aí- Agora, uma família inteira de besouros morreu. Teve até uma pesquisa que eu li que falava sobre esses animais que ganham nosso coração, que são animais de senso comum, né? Animais domésticos. Rinoceronte, hipopótamo, girafa, o elefante. São animais que a gente desenha, as crianças desenham no caderninho. Mas nenhuma criança desenha um besouro, um rinoceronte, uma abelha, né? Então, Então, assim, a gente não liga muito pra isso, mas são eles que interferem em todos esses ciclos. E a gente criar abelhas, é isso que a gente trouxe nesse lançamento. Criar abelhas é você realmente fazer diferença. Não é que você tá só economizando água, não é que você tá só parando de usar plástico e reciclando o seu lixo. Que isso é um impacto muito pequeno e que só preserva. Ele não tá resolvendo o problema. Quando você cria abelha sem ferrão, você realmente regenera. Porque a partir do momento que você coloca uma abelha sem ferrão na sua casa, num raio de 1 quilômetro, você aumentou a polinização, aumentou a disponibilidade de plantas, de frutos, de flores, de alimento para pássaros. Então, assim, você realmente tá melhorando a qualidade de vida. E essa colônia vai se multiplicar. E ela vai aumentando esse raio. Então, é realmente regenerar, sabe? Fazer o ciclo da vida ter mais combustível. Cara, muito legal. E isso que você tava comentando de... Você aumenta no raio de 1 quilômetro, mesmo ela dentro de uma colônia. Ela voa, ela sai Ela da casinha vai. dela e ela voa 1 quilômetro polinizando flores o dia inteiro. Cara, que incrível. Cara, é um negócio meio maluco. Eu trabalhei muito tempo em fábrica, na coisa mais... Insalubre. Suja, né? Na hora que a gente pensa. E uma dessas fábricas tinha criação de abelha. caramba. E aí eu não entendia muito bem por que tinha. E aí um dia eu fui perguntar pro cara da manutenção por que tinha criação de abelha na fábrica. E ele me explicou que um dos maiores problemas de manutenção que eles tinham era quando as abelhas faziam colmeia no maquinário
É muito comum as abelhas fazerem colmeia no maquinário. E aí eles trouxeram uma pessoa para poder acabar com as abelhas, né? Porque eles queriam exterminar as abelhas. É sempre assim. E aí o cara falou assim, não, você não tem que exterminar a abelha. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma colônia a cada X lugar de distância, porque aí ela vai estar uma distância Y da máquina, e aí ela não vai fazer na máquina, porque, tipo, perto ali tem uma colônia, Perto ela de vai... outras colônias. São as zonas de assim. dominância feromonal. Elas têm uma zona de dominância. Elas se o vigiam território nessa delas, zona. É assim. um território. Eu falei assim, caramba, aí os caras os caras tinham produção de mel na fábrica. Olha que legal. Que legal. Olha que massa. Pra poder proteger o maquinário. Você vê, Essa é a As abelhas maravilha do ser defensoras. humano. Essa é a maravilha do ser humano. Que É tipo só a assim, gente... É porque, assim, é uma tradição, parece, que dessa humanidade moderna, a gente querer acabar com aquilo que nos traz problema. E, assim, é muito mais fácil. Você vai e mata, acabou. Mas isso não resolve o problema. A gente precisa não trabalhar contra a natureza. A gente tem que trabalhar junto com ela. Então, quando a gente entende os ciclos e como as coisas, como os animais funcionam, entende eles profundamente, a gente consegue achar soluções sem ter que ser agressivo, né? Sem ter que exterminar as coisas. Mas é muito comum. Se você encontra uma colônia de abelha na cidade, ou de vespa, de qualquer coisa, se você ligar para a Defesa Civil, eles nem cogitam a possibilidade de resgate. Vão tacar fogo? Ele taca fogo, veneno, fogo. é isso aí. Exatamente. Mesmo quando é abelha sem ferrão, eles não têm eles não foram treinados pra isso, não tem esse protocolo. Eu não sei nem se sabem identificar. Eu, por exemplo, se eu olhar... Agora eu sei porque vocês trouxeram, da outra vez que vocês vieram, vocês trouxeram na caixa, então eu vi ali. Mas não sei se as pessoas sabem identificar o que é uma sem ferrão do que é uma Hoje com em ferrão. dia, a gente tem um trabalho de conscientização com prefeituras, com escolas, com defesa civil. Então, assim, a rede que a gente cria com os nossos alunos e esse movimento todo que se cria das abelhas sem ferrão no país, a gente começa a atingir pessoas. Nós temos alunos que trabalham da defesa civil, trabalham em Ai, que legal. técnico de internet, que na caixinha de fibra ótica sempre tem abelha sem ferrão. É impressionante. É mesmo, faz sentido. A caixinha de fibra ótica é um lugar É um lugar incrível. ótimo, assim. Toda, Então, assim- ele fala que quase toda caixinha, assim, 90% tem uma colônia dentro. Tem uma colônia. Então, assim, a gente vai... Se as pessoas tomarem conhecimento, ao menos, nem que crie, mas que tenha conhecimento, você já tem uma barreira pra ir ali exterminar, entendeu? Você fala, não mata, porque isso aqui é uma abelha sem ferrão. Aham. Mesmo que as pessoas não criem. Então, quanto mais gente a gente atingir, quanto mais a gente falar, mais preservadas e protegidas as abelhas estão. Por isso que, de fato, quando a gente comentou mais cedo do público que compra, vocês falaram que serve pra todo mundo. De fato, serve pra todo Pra mundo. todo mundo. Qualquer um. Você pode, independente da sua idade, da sua profissão, de quanto tempo você tem, de onde você tá. A gente tem um aluno, eu tava falando com ele, vindo pra cá. Ele tá aqui, na Zona Sul. 130 colônias numa varanda de apartamento. É isso que eu ia perguntar. Se eu consigo Sexto criar na minha andar, casa. Brincando. E ele produz e vende mel. Produz Pólen, vende mel, colônias, No colônia, apartamento. no apartamento. Que legal. Gente, vem cá. A gente consegue ensinar pras pessoas a identificar a abelha sem ferrão sem a gente mostrar nada? É só com vocês explicando aqui? Tipo, quais são Não. as características? Não, né? Não dá, Não, né? porque são 250 espécies muito diferentes. Ah. Entendi. Muito. É mais fácil você saber identificar uma abelha com ferrão. Do E aí o que que for legal. diferente dela... É uma a sem abelha ferrão. Não. Então, assim, você olha a foto, abelha na internet. Tudo que não for aquilo ali, pode ser sem ferrão. Não, eu falo assim, em casa, tem uma abelha dentro de casa. É fácil de eu Ó, falar vamos lá, que- cientificamente falando, tem 2 grandes grupos nas abelhas que são bem diferentes, né? Você tá com o celular aí pra gente mostrar a foto? Eu não. Você tá com o seu, Abraham? Mas eu tô. Não, mas também não precisa, né? Podemos... Agora a gente tá curioso. É porque... Certo da técnica. Estamos curiosos pra saber. Porque a gente tá falando de preservar, né? A gente também quer ensinar as pessoas de casa a preservarem. Eu quase abri o WhatsApp. Meu TDAH é muito Oh, poderoso. verdade. Eu também tenho abri, bem falei assim, o que eu poderoso. tô fazendo com o celular na mão? Eu ia abrir o WhatsApp. Você ia pesquisar abelha e abrir o WhatsApp. Aí você ia achar um problema no WhatsApp. Muito poderoso, velho. E já começa a falar, já... É. Acabou. Você vê? Já era. O podcast tá seguindo sem ele, a gente tá aqui. E a gente aqui, né? Quer ver, ó? Deixa eu pegar uma abelha aqui, ó. Já tá aí. Vamos explicar pras pessoas, que aí se alguém tiver em casa assistindo, pode procurar. Você tá procurando que abelha aí? A abelha já tá aí. Essa aqui é a mais comunzinha, Já tá? tá aí. Ó, deixa eu ver É se o que você a gente... já devem ter Cara, visto. aqui em já. São Paulo tem muito. Ó, tá vendo? É uma abelha... Ah, é a abelha clássica. Ou não? Não, é a abelha não, sem uma abelha- ferrão, clássica. Ah, ela é Ela é sem ferrão, compridinha. ela é aham. compridinha. E ele é assim, ó. É Ela é micro. bem pequenininha, não é? Micro, muito pequenininha. Ela é pequenininha. E aí, essa daqui, ela faz parte de um grupo que a gente chama popularmente de trigoniforme. São abelhas de aspecto esguio, elas são delgadas. vespinhas. É. São finas, parecendo vespas. Aham. E a gente tem a que mais parece com a abelha com ferrão, que são as melíponas, ó, vou colocar aqui. Pode É um confundir, gênero. que é parecidíssima, ela não vai saber a diferença. Ó, essa é uma melípona, tá vendo?
Olha aqui o aspecto dela. A melípona, Ai, ela parece ela muito. parece muito a Parece abelha muito. com ferrão. Essa é Parece. mais difícil. Só que ela é das toda pessoas amarelinha. pensarem. Qual que é a a do mel que vocês produzem? Qual que é? Todas elas. Qualquer abelha E eu- produz e eu- mel. Sim, Qualquer mas eu, abelha mas eu falo assim... Não, é que sim, 99,9% delas. É pra Existem ser- pra exceções. ser, Gente, o universo das abelhas sem ferrão é assim, sem fim. fascinante. Então, por exemplo, a gente tem espécies de abelhas que elas não produzem mel, elas são saqueadoras. Elas existem, roubam. elas existem Elas como roubam piratas, elas Abelha entram, viking. elas entram na colônia das outras e roubam o que Roubam elas mel. E produzem. tem É isso. duas espécies. E elas são dentre- incapazes de produzir o próprio Dentre mel. essas centenas que pegam a proteína em carcaças de animais. Mas elas produzem mel, é que elas não coletam pólen. Só que o mel é contaminado por conta desse aspecto. Elas são carnívoras. A 99,9% coleta pólen. É esse 0,1% que coleta essa... Carnívora, saqueadora. Agora, mas das abelhas sem ferrão, eu imagino que o mel, dependendo da espécie, vai ter diferença, Muitas. né? E deve ter algumas abelhas que produzem mais ou menos mel. Por que eu tô certeza. falando isso? Na casa do meu pai, ele tinha uma coloniazinha de abelhas sem ferrão lá, mas eu lembro que não tinha uma produção de mel, tipo assim... Não, ó. E tem muito assim, né? A maior parte das pessoas no universo das abelhas sem ferrão que criam dessa forma popular, elas não têm conhecimento. Então, geralmente, a gente não dá para as abelhas condição suficiente para elas realmente produzirem. Porque ela produz quando ela não tem mais problema nenhum. Quando ela consegue estocar, é porque todo o resto vida tá tá saudável. boa. A vida tá boa, você A consegue fábula estocar. da cigarra e da formiga. Aham. A cigarra tá lá tranquila no verão e a formiga trabalhando. E aí chega o inverno, a formiga tá tranquila e a cigarra morrendo de frio. Então, É assim, basicamente ela precisa ter boas condições. O que a maior parte das pessoas mais antigas fazia é ter um caixotão enfiado lá É isso, é um e a abelha caixotão, ficava lá. isso aí. Então, isso aí é completamente insalubre para as abelhas. É por isso que ela não produz. Entendi. E quando você vai coletar, você destrói o ninho. Aí as pessoas falam, porque ela vem aqui na primavera e vai embora no inverno. Não, ela morreu. E vai vir É uma outra depois. que veio. Exatamente. Mas a gente Então, assim, tem... essa falta de conhecimento é justamente Purinha. aquilo que a gente vai trabalhando com as pessoas. Entendeu? Mas quando você cria com conhecimento, você sabe o que você está fazendo, elas produzem. Produzem bastante. Mas a gente tem grandes diferenças em questão de produtividade para entre elas, porque são muitas. 350, a gente tem as menorzinhas. Quanto menor a abelha, normalmente menor o potencial produtivo, a não ser que seja uma colônia que tenha muitas abelhas, né? E quanto maior, maior o potencial produtivo, a não ser que seja uma colônia que tenha poucas abelhas. Eram Então, são abelhas duas coisas que pequenininhas, influenciam É o a quantidade tamanho de abelhas e o população. tamanho da abelha. A gente tem a menor abelha, nem é mais a lambiolhos, né? Foi descoberta uma outra menor. Foi. Mas tem uma abelhinha que a gente chama de lambiolhos, porque ela coleta secreções lacrimais dos animais. Inclusive, é por isso que a gente pode ter arpia no Brasil. Aí, mais uma interação Mais uma biológica interação interessante. A arpia no Brasil, ela só consegue sobreviver por conta da interação biológica com uma espécie de abelha. Não é lambiolhos, é outra. Mas é uma leurotrigona, né? Não, é outro gênero. É uma espécie de abelha sem ferrão muito minúscula que coleta a secreção Nasal. lacrimal das arpias, porque tem sais minerais que ela precisa para alimentação das larvas. E aí ela limpa o canal nasal das arpias e permite a respiração das arpias. E aí levaram algumas arpias para um zoológico, Na um Alemanha, centro né? Um de centro de- recuperação de animais na Na Alemanha. Alemanha. Umas 4 arpias. Eram 2 casais. E uma delas morreu por congestionamento nasal, não conseguia respirar. E É, eles pesquisando, sinusite. tipo isso, Aí pesquisando. trouxeram elas de volta e viram essa interação. Falaram assim, caramba. Ela só sobrevive por causa das mirinhas. Vale para as pessoas que estão assistindo que não sabem o que é uma arpia, é um dos maiores, ou se não é o maior. A maior ave de rapina maior da ave de América rapina Latina. da América Latina e é enorme. É gigantesca. linda. É maravilhosa. Linda. Tá aí outro animal Eu que que sou eu queria. pequenininha, ela é quase do meu tamanho. É muito bonita, muito bonita. Então, assim, a gente tem a menor abelhinha, ela produz uma quantidade muito ridícula de mel. Até o mel dela, assim, passa dos R$1.000, porque produz muito pouco. Agora, as maiores abelhas produzem litros e tudo Então, mais. mas a gente tá falando de uma Varia. coisa que não chega próximo da produção da abelha com ferrão, É, né? não. Então, a que mais produz, ela produz 6 a 7 litros por colônia por ano. A abelha com ferrão chega a produzir uns 50. Só que aí você pega 50 litros a R$40 o litro, e você pega 7 litros a R$600 o litro. E você tem muita diferença de sabor de acordo com o tamanho? Muito. Não De do acordo com a tamanho, mas espécie. da espécie. Da espécie. Muda E é muito. doçura, o que em geral... Espessura. São alguns parâmetros. A gente tem textura, que é a viscosidade, muda bastante. A gente tem a coloração, muda muito também, dependendo da fonte Aroma. floral. Aroma, sabor, muda bastante Acidez. também.
acidez, doçura muda bastante. Tudo. Tem Da hora muitos que vocês parâmetros. provarem, vocês vão ver. A gente trouxe 4 meses pra vocês provarem, tem completamente diferente o seu preço. Não tem nem comparação. Muda de acordo com a abelha, com a fonte floral, com o bioma que ela tá, com o local que ela tá nesse Por exemplo, bioma. a abelha jataí, que é a abelha que tem no Brasil inteiro. Uma abelha jataí aqui em São Paulo produz um mel, lá no litoral produz um mel, lá no Cerrado produz um mel, lá na Bahia produz um mel. Ela nunca vai legal. produzir um mesmo mel, mesmo que seja a mesma abelha. Cara, que Cara, incrível. e aí vamos aproveitar. Não somos só nós que vamos poder experimentar o mel, porque eu já disse que vou comprar um mel para poder mandar no kit. Não esqueça, então, de no comentar. kit. Então, comenta pra você poder também ter a sua chance de experimentar o mel. Tá valendo a pena, hein? Tá valendo a pena. Eu acho que eu vou lá comentar, levar pra casa depois. E também acompanha esse que não conteúdo vai extra. Acompanha esse Porque hoje conteúdo não vai extra que nós vamos fazer depois aqui, que vai estar no YouTube também. Vai estar lá. Cara, meu pai é viciado em mel. Eu vou mandar esse episódio. Na hora que sair, já vai estar no WhatsApp dele. Fala, Cara, pai, isso é bom demais. vai, comenta. Ô, gente, vamos. Nós estamos falando dessa correlação linda, né? De propósito, de vida, né? Eu tenho certeza do lugar que vocês escolheram viver, né? Com o negócio, né? Na hora que a gente fala de marketing, existem muitas fórmulas que vocês conhecem muito bem. Uhum. Existe um tanto de modelo. Muita gente morre de medo de falar o seguinte: isso não combina comigo. Vocês acharam um jeito de fazer Sim. um modelo funcionar para vocês. Sim. Como que foi encontrar essa linguagem? Como lançadora, assim, eu vejo que muitas pessoas, até assim, quando os lançamentos estavam começando, né, as pessoas perguntavam o que a gente fazia, eu falava que a gente fazia lançamentos, e as pessoas falavam, mas isso é de verdade? Porque parece que A tem gente uma coisa começou- de ganância, sabe? Tipo assim, eu tô lançando pra ganhar dinheiro em cima das pessoas. Mas eu aqui, particularmente, né, a gente tem uma visão de que ganhar dinheiro é só resultado de trabalho bem feito. Então, a gente tem um propósito grande. E para fazer esse propósito crescer, eu preciso de recurso. Não tem. Porque, assim, não sou só eu nem o Gabriel. Existe um time, existem pessoas que trabalham com a gente e eles não vivem à base de mel, né? Todo mundo paga seus boletos, todo mundo precisa, Seria né? incrível, né? Pagar Mas não boleto dá. com mel seria incrível. Exatamente. Então, às vezes as pessoas falam assim, eles fazem lançamento porque são gananciosos, porque querem ganhar dinheiro em cima das pessoas. Não, cara. Eu tô compartilhando um conhecimento, tô compartilhando um propósito, tô envolvendo as pessoas num propósito muito bonito e a forma de retribuir é financeira. Porque com isso, eu posso fazer o projeto crescer. Se não fosse isso, eu não podia ter comprado equipamento, eu não podia ter contratado pessoas, eu não podia... Então, E nada como você conhecer muito bem os seus próprios valores, Sim. né? Então, fazer lançamento, você precisa conhecer seus próprios valores e aí você pega o melhor que o mercado, os modelos podem te oferecer e você faz aquilo. Vou dizer pra você, às vezes brigam com a gente, mas a gente nunca faz um lançamento arroz com feijão, cara. Nunca. A gente sabe o modelo, algumas vezes a gente fez, mas sempre tem alguma coisinha que a gente fala... Mas o nosso público gosta muito disso aqui. Então, vamos agregar isso aqui. Porque conhecer o seu público, conhecer aquilo que é importante pra você, deixa o seu lançamento, deixa o seu projeto mais gostoso pras pessoas. Não é o mesmo que tá todo mundo fazendo. Mas é que é um negócio que tem muito da sua personalidade. Aham. Então- E foi essa questão da personalidade que você perguntou, da forma de abordar, né? Eu acho que foi um pouco relacionado à forma de abordar. Foi essa questão da personalidade que a gente foi lapidando com o passar do tempo. A gente tá fazendo lançamento há alguns anos, então a gente, além de conhecer o público, entendeu que ele curte ouvir, né? Então, Nossa, podia ter usado suas tatuagens pra mostrar. verdade. Você tem satisfeito. Tá meio essas apagadinho, espécies. mas dá pra ver. Essa daqui é uma mexicana, essa é a bugia, a urso amarela, a mandaçaia já tá aí. Todas são sem ferrão. Muito legal. Todas Todas são sem ferrão. Sem ferrão. Cara, muito legal. Você estava comentando de ir achando jeito, vocês sempre vão trazendo alguma coisa nova e seus pais também já lançaram. Sim, né? lançamento. Eu aprendi, assim, a base do que a gente aprendeu vem tudo deles, né? Você talvez nunca tenha pensado nisso, mas você provavelmente é a primeira, segunda Filha de geração. lançadores. É. Sério, gente? Pensa o seguinte, esse é um mercado muito jovem. Com Nós certeza. estamos falando com um mercado de 10 anos de Não, idade. a gente 11 começou trabalhando na empresa dos pais Nosso dela. primeiro lançamento, a gente tinha quantos anos? Foi em Eu 2021. tinha 18 anos. Foi em 2021. Eu tinha 22 anos, você tinha 21. É verdade. Então, assim, você provavelmente é a primeira, segunda geração. De lançadores. Isso fez diferença? Tipo assim, você já tá inserida num cenário de conhecer isso antes da hora ou não? Cara, eu vou dizer que, assim,
acho que como todo mundo que começa um negócio parecido com um dos pais, você tem uns passinhos na frente. Assim, se seu pai é mecânico e você vai abrir uma mecânica, você tem pelo pra menos... quem perguntar. Esse é o ponto forte. Esse é o ponto. Esse é o Tipo ponto assim, forte. Eu Você não tem tô pra quem conseguindo perguntar. passar disso aqui. Mãe, como é que você eu fez? faço? Como é que você fez? Aí ela, Porque- não, a gente tem essas soluções. Porque de verdade a gente seguiu sozinho, com as nossas próprias E pernas. eu acho o seguinte, escolheram o nicho que vocês escolheram, filho. Não tinha Não muito tem pra uma fazer. fórmula pronta. Não. Não dá não. Pode ser o melhor lançador que tiver, ele vai poder te dar uma dica e falar assim, olha... É. Do ponto de vista de Não, conversão eu sou- de página de venda, você pode fazer isso Inclusive, agora. no seu Eu nicho. sou funcionar. doida pra chegar pro Eric e ele perguntar assim, vocês lançam o quê? Eu falo, abelha sem ferrão. E ele, Inclusive, no começo, quando a gente começou a lançar, a gente não tinha pessoas, né, lançadores, como conversávamos em comunidades, falavam, abelha sem ferrão. O que vocês estão querendo? Não dá, né? Cara, É, e se não dá você pra perguntar ser- pra todo especialista, eu vou te falar que 90%, 95% vai te falar assim, cara, não. Então, e foi Vamos isso. fazer outra E aí o coisa. negócio começou a crescer e funcionar, e os caras começaram a aparecer, eu sou lançador, vamos fazer um lançamento. aí a gente depois que começa... rolou funciona, né? diferença. É. Depois que já funciona. Exatamente. Realmente é um micronicho muito específico. Não dá pra ser Nepo Baby de lançamento. Muito específico. Não Mas a tem gente como começou em um nicho não tão comum. A gente começou com... Acho que você conhece Daniel Paula das plantas medicinais. Sim, demais, Então, velho. Conheço os dois. Só a que gente eles começou trabalham a num falar- nicho de saúde, né? E é o que eu falo saúde, pra eles. né? É o que eu falo pra eles, que a grande diferença entre os nossos nichos é o seguinte. Se você acordar, levantar e sentir dor nas costas, você vai falar assim, preciso doeu. de alguma coisa pra resolver Existe isso algo aqui. latente que te incomoda. Ninguém levanta e fala assim, Abelha sem "Caramba, ferrão. Abelha vou sem criar ferrão. jataí hoje. E porque o que a gente fala, a gente vende um propósito, a gente vende uma transformação. A pessoa não gente vende entende um que ela ponto cego, né? precisa de um propósito. Normalmente, até você chegar nesse nível de consciência, essa clareza mental. Meu Deus, a minha vida tá assim Criar porque eu não abelha tenho um sem ferrão propósito. é incrível. E criar abelha sem ferrão é o propósito da minha vida. Uhum. A gente tem que criar esse Uma propósito. na caminhada, cara. Então, assim, o que a gente tem que fazer eu preciso fazer o nicho crescer pra que eu tenha um nicho. Então, nosso maior trabalho é abrir boca de funil. Conteúdo. Conteúdo. Então, assim, eu preciso que as pessoas tenham o primeiro contato com a abelha sem ferrão. Se conscientizem. Que pelo menos saiba que existe. Aí depois a gente vai incluindo outros temas. Então, assim, isso existe, isso produz mel, isso pode ser criado em casa, isso pode ser um negócio, isso traz impacto pra natureza. Olha, tem um curso. Tanto que um dos vídeos que mais foi pra frente nosso é um Reels que eu falo 5 benefícios de você ter esse inseto na sua casa. Legal. Eu mostro uma caixinha. E aí eu vou mostrando a caixinha por dentro, mostrando as abelhas. Cara, explodiu. As pessoas falam, meu Deus, eu não sabia da existência. Não, Cara, incrível. vocês já foram nesses podcasts gigantes? Já? Em algum? Não? Eu fui em um podcast em São Paulo, mas não era. Cara, Agora não na pode mais, boa, né? essa galera tem que É, descobrir tô aqui. vocês, velho. Tipo assim, é muito Sérgio, bom, me velho. chama, Sérgio. Isso é muito bom, cara. A É gente bom aceita, demais. só chamar. É bom Pô, demais. eu adoro falar sobre as abelhas. Na verdade, eu sou encantado nas A abelhas gente sem tem que ir ferrão. naqueles podcasts que não tem hora pra terminar. É isso, velho. Uns podcasts de 4 Falar horas. Inteligência limitada, 4 horas falando Não, lá. também não precisa de ir tão longe assim. O Vilela, a gente Vilela. conheceu, a gente levou ele no último Fire. Ele Aham, a gente tava lá. A Eu gente fui vai a palestra esse ano. dele. Ah, É. é muito bom. E esse ano vai ter o Igor, 3K. Vai, né? É, o Que Igor massa. vai Ô, a o gente Igor vai 3K lá. vai estar lá? É, vai estar lá. Legal. É, o cara muito legal, cara. Depois eu vou falar com ele de vocês, velho. Porque, Fala, pô. cara, Pô, sério eu mesmo. aceito, Vocês precisam de um desses podcasts gigantes. Porque o nosso ainda não é gigante, mas está no Ainda. processo. Será? Será em breve. Sabe como a gente faz pra fazer ele ficar gigante? As pessoas se inscreverem no canal, porque você sabe o que Isso é pior? As verdade. pessoas assistem, não se inscrevem, você É, só. A gente tem esse problema. 30% da nossa audiência é inscrita no canal. 70% assiste sem se inscrever. Cara, eu falo assim, cara, você Não tá te custa assistindo. nada. Se inscreve. Tá cara. gostando. É um botãozinho, Vai ter você não precisa nem notificação. descer a tela. Às vezes tá aqui embaixo, você só precisa passar o mouse despretensiosamente que ele Vamos fazer um combinado? Você se inscreve, dá pra gente uns 3, 4 episódios. Se você assistir 4 episódios e não gostar, você não precisa ativar o sininho. É uma garantia. Agora, se você Você também gostar, não se desinscreve, mas... Lançamento pra inscrição no YouTube. ativa, por favor, o sininho pra gente poder fazer um conteúdo bom igual esse aqui Muito chegar em bom, você, muito porque bom. isso aqui é bom demais. Agora, gente, assim, eu realmente estou triste de dizer pra vocês, assim, podcast infinito. deixa as redes sociais de vocês para as pessoas acompanharem, porque a gente chegando no final do episódio. Então, conta para as pessoas, como que elas fazem para encontrar vocês? Tá, nosso Instagram, @abelhando mundo afora, tudo junto, tudo minúsculo, e o YouTube é Abelhando Mundo Afora.
Abelhando o mundo afora. Abelhando o mundo. Cara, eu conheci o caso de vocês da porta pra dentro, mas a partir de agora vocês ganharam um fã do conteúdo. Eu agora vou consumir o conteúdo de Fã vocês. também. Mas- Eu quero comprar pra criar abelhas na minha casa. Nossa, eu já tô ansioso por Ano isso. que vem eu quero ver se a gente vier de novo uma outra oportunidade de ver vocês com as abelhinhas Sim. de vocês lá já. Eu topo. Ah, e vocês Esse desafio. contaram pra vocês... Ah, vocês estavam aqui da última vez, né? Que a gente achou a abelha sem ferrão aqui do lado, na outra rua. Na rua do lado ali, Aqui tinha na uma rua do colônia lado. numa árvore. Deixa eu numa- A contar gente pras saiu pra pessoas. almoçar e tinha que... Nós estamos em São Paulo, na Berrine, nos Carro lugares. para todos. Só tem carro e prédio Carro grande concreto. aqui. É. E vocês acharam a abelha aqui Inclusive, do lado da árvore que tava a abelha, tinha uma isca Tinha uma pet. isca pet. E tava Alguém com já captura. sabia. atrás. Alguém tava lá E capturando. tava com captura, tava com uma colônia instalada lá na isca. Ou seja, alguém capturou aqui do lado. Agora, na quando rua. vocês andarem assim pelas árvores, vocês acharam a garrafa pet enfiada Já sei na o que árvore? que é. Gente, aqui em já São sabe. Paulo vou tem passar e vou muita. pegar. Aqui em São Paulo tem muita. Belo Horizonte tem muita. A gente andando, a gente encontra. É que é igual eu falo pros alunos. Quando os alunos entram pro curso, eles colocam óculos de abelha. E, inclusive, ontem mesmo tive uma mentoria com os alunos, a gente faz uns encontros, chama de encontro da colmeia. Mensalmente tem uns encontros com os alunos. É Muito bom. a nossa colmeia de alunos, bom. de abelhudos, a gente chama de abelhudos. Muito legal. E aí, nesse encontro da colmeia, um aluno recente falou: cara, impressionante esse óculos de abelha. Você tava falando, achei que você tava brisando, muito louco da cabeça. Mas eu entrei pro curso e aconteceu. Agora eu vejo elas. E eu falo, Todos os cara, que lugares. Em doideira. todos os lugares. elas Parece estão um em outro todos os lugares. mundo, sabe? Que abre assim pra você. No lado da porta da casa dele tinha uma colônia, ele nunca tinha visto. Cara, que incrível. Nunca No nosso lançamento, inclusive, a gente propõe desafios, né? O nosso lançamento mais tradicional. E o primeiro desafio, que é pra gente o mais importante, é sai na sua casa, Encontra anda uma colônia. e acha uma colônia. Tira foto e posta na comunidade do lançamento. Posta na comunidade do evento. Porque eu primeiro preciso mostrar pras pessoas que é de verdade. E que Aham. tem. E, cara, o quanto é legal. Professor que vai com a turma inteira de escola fazer excursão pra achar a colônia de abelha. Gente que fala, gente, aqui, ó, na porta de casa. Apesar de não aqui. parecer, gente, as abelhas movem montanhas. Não, Elas- gente, assim, gente de projeto de inclusão social, andando com a galera na rua, procurando, tirando foto, fazendo projeto. Meu, a coisa mais legal que tem é esse desafio, o desafio 1. Muito bom. E tem abelha em tudo que é lugar. Não importa o estado que você tá, tem abelha sem ferrão perto de você. Então dá pra criar. Você tá no Brasil, você vai achar uma abelha Você vai sem ferrão. achar. E Ah, até você vai fora, achar. tá? Até fora. Até fora. Até fora. Tem. Bom demais. E se... Isso aí, se você está no Hotmart Cash... o diretor, vozes deixa eu te da contar. Eu deixa ouvi, eu eu ouvi. São as vozes da Eu vou Tem te uma contar um abelhinha negócio. no nosso ouvido Que aqui acontece? zumbindo. O que acontece? Eu já contei para as pessoas, as pessoas que estão acompanhando a gente, elas já sabem. Aqui no meu ouvido, Aham. tem o diretor. Meu querido Gus Lanzetta tá ali do outro lado, tentando domar as pessoas completamente essa abelha indomáveis sem como somos. Eu sou muito, muito pior, porque Dani é uma pessoa muito mais profissional do que eu. Sou completamente maluco. Só que aqui não está a tagline do podcast. Eu vou A ter que te tagline do defender podcast nessa. não está aqui. E aí eu não decorei a tagline Nossa, do a gente podcast. falou tudo isso? E aí, agora o Gus vai falar e eu vou repetir palavra a palavra a tagline do podcast aqui. Vamos lá, do Sanduíche Ishi. Vai lá, Sanduíche Ishi, Gus. Vamos lá. Grandes histórias por trás de grandes ideias. Hotmart Cast, eu te vejo no próximo episódio. Tchau, gente. Valeu, valeu. Tchau.